Olá, bem-vindos e bem-vindas. Você está no canal Gestão Integrativa. Eu sou o Ângelo Calori, executivo, palestrante, professor e mentor em governança corporativa, compliance e ética. Olá, Ana. Oi, Ângelo, tudo bom? Tudo Eu bom? sou Ana Paula Candeloro, eu sou executiva, sou conselheira certificada pelo IBGC, eu sou mentora de startups e especializada em ESG. Legal. Então, pessoal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar os nossos vídeos, porque são temas bastante importantes, deixar o seu like. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Isso E agora aí. a nossa vinheta. Então, pessoal, no capítulo de novas economias, hoje iniciaremos a série de 3 vídeos sobre economia comportamental e, para isso, traremos o professor Fernando Almeida. O professor Fernando é livre-docente pela FEA-USP, doutor em administração pela Universidade de Grenoble, na França. Seu foco principal é a tomada de decisão e o comportamento humano. Ele é professor na FEA-USP, onde ministra as disciplinas de ciências comportamentais e tomada de decisão, e também análise de decisão. O Fernando é criador e coordenador do Behavioral Science Lab, grupo de pesquisa credenciado pelo CNPq, e que, aliás, já iniciou o primeiro congresso, né, de ciências comportamentais do Brasil, não é, Fernando? Fernando, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para o canal Gestão Integrativa. Eu que agradeço, uma iniciativa bem bacana, é interessante e importante participar dessas iniciativas, é um prazer. Obrigado. Então, vamos lá, a gente começando com algumas perguntas direcionadoras mais para organizar o nosso bate-papo. Fernando, então, para começar, o Richard Thaler, economista comportamental e prêmio Nobel de Economia, tem uma discussão bastante interessante, né, com relação ao que diria economistas clássicos, porque a economia clássica, tradicional, sempre coloca todo mundo como bastante conhecedor, né, também como economistas, e nós, afinal de contas, somos réis mortais, né? Me diz, então, afinal, em linhas gerais, o que se dedica à economia comportamental? No que ela difere dessa economia clássica e quais são as principais inovações em relação a esses modelos clássicos? Então, a grande inovação, bom, antes de mais nada, boa noite, obrigado pelo convite, mas a grande questão é que, nos últimos 300 anos, a gente via os indivíduos, o ser humano, como um indivíduo racional. Quer dizer, é o princípio aí da economia clássica, né? Então, onde eu imaginava que o indivíduo é um indivíduo racional, que ele tenta tomar decisões, que ele toma decisões buscando otimizar os resultados, né? Então, de maneira racional, ele consegue olhar, observar o problema que ele tem que tomar decisão, o problema decisório, e ele vai buscar escolher a melhor alternativa, a melhor opção, né? Usando todas as informações possíveis e tomar de maneira racional a sua decisão. Só que aí, nos últimos 40 começaram alguns pesquisadores a observar esse comportamento humano e observar se realmente as pessoas tomavam decisões de maneira racional, né? E começaram a perceber que o ser humano não é racional ao tomar sua decisão, né? Então, como é que eles tomam a decisão? Então, a economia comportamental começou a explorar isso. Como é que realmente as decisões são tomadas? Porque o modelo racional, ele parte do princípio, por exemplo, que a gente consegue avaliar as informações disponíveis. E aí, lá atrás, uns 40, 50 anos atrás, veio o Herbert Simon falando que a gente tem uma racionalidade limitada. A gente não consegue lidar com todas as informações disponíveis. A gente tem uma limitação como ser humano, né? Então, a gente não consegue levar em conta todas as variáveis que estão disponíveis para tomar decisão.
né, a gente acaba tomando uma decisão, primeiro, baseando-se num conjunto limitado de informações. E, além disso, os pesquisadores então começaram a olhar, bom, como é que realmente as pessoas tomam decisão? E começaram a perceber que as pessoas têm outras influências, além da informação que elas estão obtendo, né, que muitas vezes é a última das coisas que elas levam em consideração. Eu tenho emoções que me guiam na tomada de decisão, eu tenho contexto, o canal de vocês está falando muito da questão de ética e de comportamento, o contexto vai influenciar a minha tomada de decisão. Então, eu tenho valores, eu tenho uma série de processos não conscientes lá que estimulam eu ir num determinado caminho, e principalmente eles começaram a perceber que existiam vieses cognitivos, né? E, na verdade, o nosso cérebro, ele, apesar da gente, né, a maior parte do nosso conhecimento como humanidade aí tenha, você pode falar 500 mil, 2 mil anos, 4 mil anos de história, mas o nosso cérebro foi desenvolvido ao longo de milhões de anos. Então, é esse mesmo cérebro pré-histórico que está tomando decisões, né? E que aprendeu a sobreviver num outro contexto. Então, a gente tem viés cognitivos, a gente tem emoções, tem uma série de coisas que interferem no meu comportamento, na minha tomada de decisão, e que, então, a minha decisão não é longe de ser racional, né? Muito pelo contrário, frequentemente a gente não sabe nem por que tomou determinadas decisões, né? Perfeito. Então, e nesse processo decisório, até o Edward Cartwright, ele, professor, né, de economia e autor também, ele fala um tanto disso, né, da compreensão desse comportamento econômico e das consequências para entender, né, a tomada de decisão das pessoas e por que, né, escolhas boas e ruins e como ajudar a fazer escolhas melhores, né? Então, nos ajuda explicando, Fernando, como é que esses processos, modelos comportamentais, cognitivos e impulsivos que levam os indivíduos a determinados comportamentos. E como que a economia comportamental, então, poderia nos ajudar a entender melhor essas escolhas para auxiliar, eventualmente, em escolhas melhores. Isso tem um objetivo, né, Ana, das nossas perguntas lá na frente. Escolhas melhores. Então, do que você colocou, né, a impulsividade é um aspecto interessante, importante no nosso processo de decisão, porque justamente a gente tem o lado não consciente trabalhando, processos automáticos, né? Um dos autores aí de pesquisadores importante, também prêmio Nobel, é o Daniel Kahneman, né? Ele, num livro bastante conhecido, Rápido e Devagar, ele define lá o que, ele não foi o primeiro a definir isso, mas foi o que popularizou, né, dois modos de pensar, o sistema 1 e o sistema 2, o sistema automático e o sistema procedural. O automático é aquele que a decisão vem sem eu pensar, né? Então, estimulado por experiências anteriores, por alguma coisa já armazenada, né, e aprendida, ou eventualmente influenciada por distorções, vieses cognitivos, que fazem com que eu tome, eventualmente, uma decisão por impulso, né? Não penso muito e decido, né? Então, eu entro numa loja, vejo alguma coisa, me encanto por aquilo lá, e por impulso eu compro. Mas por que será que eu comprei aquilo? Eu precisava daquilo? Não, eu segui um impulso, né? Até muito se recomenda justamente, bom, como eu funciono muito por impulso e não por um processo racional, sai da loja, vai dar uma volta, quem sabe você toma realmente a decisão de comprar ou comprar. Então, o impulso é parte do processo, né? O inconsciente, né? A intuição, todas essas coisas agindo no meu processo de tomada de decisão, né? Então, eu consegui começar a entender isso, é uma preocupação da economia comportamental, como é que esses impulsos são gerados, né? Como essas decisões são tomadas, como esses vieses funcionam. Porque é interessante, inclusive, isso. Os vieses, eles são um padrão de comportamento de qualquer ser humano, qualquer indivíduo. Não é que um tem um viés, o outro não tem um viés. Não, todos temos esses vieses que provavelmente foram construídos ao longo de milhões de anos de desenvolvimento do nosso cérebro, né? Então, eu tenho
um conhecido que é o viés do status quo, a tendência que eu tenho de ficar na mesma situação e não mudar, né? Porque um outro viés que tenho, na verdade, até mais do que um viés, né, é o que o Kahneman explorou na sua teoria da perspectiva, um viés de uma aversão à perda, né? Então, ao fazer uma escolha, eu sou mais avesso à perda do que simpático a um ganho de um determinado valor, por exemplo, né? Então, eu não olho as coisas de maneira racional, de maneira equilibrada. Eu distorço a minha observação, dando mais peso à perda do que ao ganho, né? Então, todos esses viés estão entrando em jogo para distorcer a minha decisão e estimular a decisão através de impulsos, de processos automáticos, né? E assim vai, né? Fernanda, é interessante. Desculpa, Ana. Esses vieses, eles podem ser estimulados e desestimulados. Então, quer dizer que as nossas decisões, elas podem também ser manipuladas? Como funciona isso, assim, sob o aspecto, inclusive, comercial, sobre como uma empresa funcionaria no momento de ofertar um produto ou um serviço? As nossas decisões podem ser pautadas não por nós mesmos, então? Então, tem inclusive um autor importante, né, bastante popular também nessa área de economia comportamental, que ele coloca essa pergunta: estamos no controle das nossas decisões? A verdade é que muitas vezes não, justamente porque a gente tem esses vieses, que os vieses, na verdade, eles não são ativados ou desativados, eles existem, né? E, eventualmente, utilizam-se desses vieses para conduzir uma determinada decisão, né? Então, um viés importante é justamente esse viés que eu falei do status quo, que a gente tem a tendência a se manter numa determinada linha de decisão, né? E que isso pode ser utilizado para estimular uma determinada escolha, né? Como é que isso acontece? Por exemplo, uma oferta de um produto, ou mesmo uma escolha colocada para você entre alternativas, você tem alternativa de qual você prefere. Se você colocar, por exemplo, um cenário onde você tem lá 5 alternativas e uma delas já vem marcada, né, é o que a gente chama de opção default, né? Esse termo é bastante usado na área de economia comportamental. E o que acontece? Quando você vê uma opção default, você tem a tendência a manter essa opção default e não mudar, tá? Então, teoricamente, você deveria avaliar igualmente todas as opções, né? Mas o nosso viés do status quo, misturado também com a aversão à perda, faz com que eu escolha o default e na maioria dos casos, e não uma das outras alternativas. Por que a aversão à perda? Bom, não sei, essa aí está escolhida. Pode ser que, se eu abrir mão dessa opção default, eu vá me estrepar. Então, eu prefiro não decidir mudar, eu fico do jeito que está. E isso pode ser usado de maneira a influenciar a tomada de decisão. Isso, justamente, pode ser usado de maneira ética para, por exemplo, e aí entra toda uma discussão onde tem justamente o Thaler Susten, que foi bastante, que é sempre bastante acalorada, né, de usar esses vieses, essas tendências, para estruturar as alternativas de maneira a que escolhas mais adequadas para a sociedade, por exemplo, sejam as escolhidas, né? Então, o caso bastante conhecido lá de doação de órgãos, né? Então, eu posso colocar um formulário, você tem uma opção default, doar órgãos, e outro formulário onde você tem a opção default, não doar órgãos. A tendência é você escolher a opção default, né? Então, quem está determinando, na verdade, essa escolha? É quem está preenchendo o formulário ou foi quem construiu o formulário, né? Na verdade, quem construiu o formulário é que determinou a decisão, porque a gente observa que a maioria das pessoas vão seguir pela opção default, tá? Então, essa é uma maneira, a grosso modo, né, um exemplo geral, de usar os viés cognitivos para conduzir a escolha, né? Então, a economia comportamental,
ela, sem dúvida alguma, ela pode ser utilizada para incentivar o consumo consciente, padrões éticos de comportamento, adesão a princípios e diretrizes de ASG, por exemplo. Então, isso tudo poderia ser utilizado e utilizado pelas próprias empresas para que tudo isso acontecesse e o mundo fosse melhor, na verdade. Eu acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que tem que usar essas ferramentas de maneira positiva, né? Procurando construir alternativas, arquiteturas de escolha, como a gente chama, que permitam levar a uma direção que seja interessante para a sociedade, né? Então, e mesmo dentro da empresa, né? Quer dizer, como é que eu estimulo comportamentos éticos dentro da empresa? Porque, na verdade, quando a gente olha o processo de influência de tomada de decisão, na verdade, você pode escolher dois caminhos. Você pode escolher um caminho de levar informação, né? Então, você pode explicar por que é importante ser ético, por que é importante, enfim, doar órgãos, por que é importante tomar vacina, e você por que é importante fazer esporte, né? Por que você tem que fazer exercício, e a pessoa pode estar convencida disso, né? Pegando o exemplo de esporte, que é um exemplo mais simples, todo mundo sabe que é importante para a saúde fazer exercício físico, com periodicidade, né? Então, você pode ouvir mais disso, você pode ter mais informações a respeito disso. E ainda assim, apesar de você estar bem informado, não quer dizer que você vai levantar cedo todo dia de manhã, ainda mais com esse frio que está tendo agora, e vai fazer esporte. Ou seja, dar informação é um caminho para tentar influenciar, mas não necessariamente, mesmo que a pessoa concorde com os seus argumentos, com a informação que está sendo passada, ela não necessariamente vai tomar uma decisão, uma atitude, exibir um comportamento naquela direção, né? Bom, principalmente se ela não concordar, aí pior ainda, né? Então, bom, eu não concordo, né? O momento polêmico aí das vacinas, né? Não vou tomar vacina porque eu não concordo, acho que não precisa tomar vacina, ou não precisa usar máscara, isso, aquilo, né? E você, aí menos ainda vai funcionar a informação, porque aí tem um outro viés cognitivo, inclusive, que é o viés da confirmação, onde a pessoa vai ignorar qualquer tipo de informação que vá contra o que ela acha. Então, ela vê tá vendo aqui, eu vi uma pesquisa aqui que está dizendo que não adianta nada tomar vacina. Aí tem outras 10 pesquisas que mostram que vacina é eficaz. Ela vai ignorar as 10 que mostram que sim e vai adotar aquela que mostra que não. Então, uma das vias de influência é passar informação, né? Explicar, né? Comunicar dessa maneira, tentando atingir o processo cognitivo da pessoa, que ela entenda o que está acontecendo, mas isso não garante que ela vai exibir o comportamento na direção que se espera. Tome vacina, por exemplo, né? A outra maneira é você usar as técnicas de economia comportamental. Justamente você tentar entender o comportamento humano, tentar entender esses vieses cognitivos e ver de que maneira você eventualmente pode fazer com que ela tome uma decisão na direção que é importante para ela e para todos, mas não necessariamente explicando, né? Porque muitas vezes a explicação não vai funcionar, tá? Então, você fazer justamente, como eu falei, o exemplo do default, né? Por exemplo, tentar usar opções default, onde a pessoa tem a tendência a tomar a decisão numa determinada direção, ainda que ela não saiba que ela tem essa tendência. O que, na verdade, é uma outra preocupação crescente da economia comportamental, eu mostrar para a pessoa, olha, você tem essa opção default, que achamos que o default é a mais importante, mais adequada, por uma série de razões. Você tenta explicar, né? Algumas pessoas podem falar, mas aí não vai funcionar. O pior é que funciona, mesmo assim, né? Eu tenho experimentos bem interessantes que mostram que mesmo que você falou, você foi manipulado. Não fui. Não fui. Você na verdade, eu construí o problema de maneira a que você tomasse essa decisão, né? Então, tem uma maneira ética de você falar, olha, e você, se quiser mudar de ideia, mude e tal. Mas a pessoa não percebe não admite que
tomou uma decisão inconsciente. Eu gosto muito de um exemplo do Daniel Kahneman, que ele mostra no livro dele, mostrando justamente esse processo inconsciente de tomada de decisão, onde ele conta um experimento que colocaram uma máquina de café num espaço lá comum lá numa universidade, e as pessoas, então, elas iam lá e tomavam, se serviam do seu cafezinho. E tinha uma cestinha, né, onde a pessoa poderia colocar uma contribuição para comprar o pó de café, para continuar mantendo o pó de café. Agora, o interessante é que cada semana eles fizeram variar uma imagem que eles colocavam em cima da máquina de café. Quando a pessoa ia lá tomar o café, ela via aquela imagem, né? Estava lá a máquina de café e a cestinha do lado. E a imagem variava de uma semana para outra. Uma semana, eram sempre imagens de olhos. Aliás, metade das imagens eram imagens de olhos, e outra metade eram imagens de flores, né? E eles ficaram observando se tinha alguma diferença de comportamento. E o que eles perceberam? Quando tinha as imagens bonitas de flores, a contribuição era super baixa para o pó de café. Quando eram olhos, a contribuição já aumentava. Quando eram olhos assim meio esquisitos, agressivos, a contribuição subia significativamente, né? Ou seja, aquela imagem que em princípio não deveria causar racionalmente nenhuma influência na tomada de decisão de dar mais dinheiro, causava um efeito extremamente significativo. Agora, se você perguntava para as pessoas, você acha que essa imagem te influenciou? Elas respondiam categoricamente, não, imagina, não me influenciou. Tá? Então é bem curioso isso, né? Inclusive... Bem interessante também, pelo que você fala, Fernando, para a gente explicar para quem está assistindo, inclusive os níveis dessa interferência, né? Tem isso que é muito sutil, uma imagem provocando, você fala da questão do default. Então, a arquitetura de escolhas, né, a estruturação, como se chama, né, arquitetura de escolhas, ela tem vários níveis, e quando você fala também, queria que você explorasse um pouquinho mais, quando fala de dar informação. Tem algum tipo de informação, pelo que a gente checou, que é assim, dar para tendenciar mesmo, né? Então, olha, pessoas que se exercitam regularmente, vivem X anos a mais do que pessoas que não, né? Quando você faz, inclusive, essas comparações entre grupos, entre dados, diretamente antes, então, dando a informação, mas bastante objetiva e detalhada, antes de a pessoa escolher. Isso também funciona como uma forma de manipular bem detalhada. Então, justamente o que eu estou colocando é que dar a informação objetiva não necessariamente faz com que o comportamento mude. Né? Sim, ainda assim depende do resultado da decisão de fato, né? Tomada de decisão, né? A ação. Pegando o exemplo simples do café, a outra abordagem... Bom, qual é o meu objetivo? Fazer com que as pessoas contribuam com mais dinheiro para o café. Agora eu já descobri como, eu coloco óleos ameaçadores. Né? Mas a outra abordagem qual seria? Olha, pessoal, vamos contribuir com o café, porque todo mundo quer tomar café, é um prazer a gente se encontrar, porque é um momento de descontração. Só que se não der o dinheiro, uma hora a gente não vai conseguir mais comprar café. Então, por favor, deem café, deem dinheiro para comprar café. Né? Isso é a informação que eu estou passando. Não necessariamente vai mudar o comportamento das pessoas. Essa aqui é a questão. Né? Do outro lado, os olhos, não tem informação sendo passada. Né? Eu estou lá lidando com o medo da pessoa. Eu mostro um lado assustado, falando, vai que aquele cara lá, sabe lá o que passa nas fantasias das pessoas, né, quando vê aqueles olhos que dá mais dinheiro. Mas isso é fato, isso acontece. Né? Então, dar mais informação não necessariamente gera um comportamento desejado. Eu estruturar a escolha de maneira a estimular um determinado caminho, eventualmente funciona de maneira mais eficaz. Tá? Isso sempre levando em consideração o lado ético da coisa, né? Quer dizer,
eu tenho que ter consciência de que o que eu estou estimulando é alguma coisa que seja benéfica para o tomador de decisão, né? Então, mas isso é uma coisa que eu e a Ana pensamos para levar para o mundo, né, das organizações. Como, né, de maneira a olhar, principalmente muito em voga a ESG e a questão da ética, né, atualmente. E aí as empresas, as organizações, então, adotando economia comportamental, adotando esses modelos, né, de arquiteturas de escolha para isso. Mas tem essa dificuldade ética e transparente, porque se é bom para a empresa, por os interesses das empresas. A gente até viu em outros capítulos falando dos washings, né, que faz o negocinho porque é por interesse, é só para mostrar. Então, explora para a gente um pouco melhor isso, Fernando, dentro do mundo das organizações. Como adotar, então, esses modelos de economia comportamental e ciência comportamental, mas de uma maneira ética e orientada para uma visão de bem comum, porque isso acaba sendo um pouco relativo também, né? Uhum. Eu acho que a base desse processo é um comportamento ético mesmo, né? E você ter consciência do que você está fazendo e que resultados você pode obter, né? Agora, o que também tem que se levar em consideração, né, de qualquer maneira, e o próprio Sustain, né, o coautor lá do livro do Thaler e Sustain, o Thaler que ganhou o prêmio Nobel, né, ele fala que, na verdade, você, inevitavelmente, ao apresentar um problema, você está estruturando esse problema privilegiando alguma alternativa de escolha. É difícil você não fazer isso, tá? Você não estar, de alguma maneira, influenciando a escolha, né? Então, de qualquer forma, essa preocupação de comportamento ético na estruturação das escolhas é extremamente importante, e levando em consideração que também, de qualquer forma, você vai estar influenciando o comportamento das pessoas de alguma maneira. Mas é importante, primeiro, refletir a respeito do que você está fazendo, tentando conduzir a pessoa a uma determinada decisão, né? Extremamente importante. E o segundo aspecto interessante, que não é tão simples de economia comportamental, é que você precisa... não dá para você assumir que eu vou colocar cartazes pela empresa, colocando seja ético, ou enfim, mensagens que sejam pró-ética, né? Você não sabe se esses cartazes vão influenciar a pessoa na direção que você gostaria ou na direção contrária, né? Então, o que a gente fala muito em economia comportamental, você tem que fazer experimentos. Você não pode partir da hipótese, isso funciona. Não, porque eu estou passando informação, a informação é correta, então isso vai induzir a pessoa a um comportamento correto. O que eu acabei de falar agora há pouco, não é verdade, né? A informação não necessariamente leva você a tomar a decisão numa determinada direção, eventualmente gera justamente um efeito contrário, né? Então, o que eu estou falando eu primeiro preciso ser ético na minha preocupação em tentar usar técnicas de influência de economia comportamental, e segundo, eu preciso testar essas coisas para saber se realmente a decisão vai ser tomada na direção que eu estou esperando que seja tomada. Eu lembro de um exemplo, eu não lembro quem citou esse exemplo, de cartazes colocados no elevador, agora nesses tempos de Covid, colocando, dizendo, não coloque a mão no rosto, né? Colocar a mão no rosto, contamina, você colocou a mão em algum lugar que tenha o vírus, né? Com meu parco conhecimento nenhum de medicina, dizem que não pode colocar a mão no rosto, porque pode transmitir, mas isso aqui está sempre sendo explicado. Então, colocaram lá um cartaz no elevador, não coloque a mão no rosto. E o que aconteceu? Aí foram avaliar, né? Isso aumentou o número de pessoas que colocavam a mão no rosto, né? Então, é o contrário. Então, você não pode partir do princípio, se eu colocar o cartaz, não coloque a mão no rosto, as pessoas vão. Na hora ela lê, daqui a pouco ela
coça. Né? Então, a gente precisa testar essas coisas. Justamente as decisões não são racionais, os comportamentos não são racionais. Né? Então, são os riscos de a tentativa ser um tiro pela culatra mesmo, né? Eu lembro que você deu um exemplo também nessa relação da economia de energia, né? Que uma determinada comunidade ou prefeitura fez a comparação entre o que gastavam, não é isso? E também aí quem gastava menos do que a média acabou aumentando a média daqueles que consumiam. Explica melhor, gente. Geral é o contrário. Você olha, estou gastando pouco, então vou gastar mais. E aí você estimula o aumento. Estou abaixo da média. Continua gastando, porque ele fala, que se dane, ou não consigo me controlar, eu gasto o que eu preciso gastar. O outro lado descobre que está gastando pouco, então vai gastar mais. Né? Pode ser. Não... Isso são hipóteses, você tem que sempre testar, né? Fernando, uma primeira lição, então acho que a gente leva um resumo já prévio disso antes de terminar, é que economia comportamental é uma ciência que você tem que fazer com muito cuidado, não é sair aplicando na tentativa de achar que vai tendenciar, vai direcionar e pode dar errado, né? Você não sabe, você tem que, essa é a base, você tem que fazer experimentos, né? Você tem que experimentar e testar em amostras controladas, né? Tem exemplos aí na área de saúde, justamente porque eles têm essa histórica de fazer experimentos controlados, né? Para saber se o que você está fazendo, que você vai criar cartazes, publicar coisas, né? Você vê, às vezes, propagandas do setor público tentando estimular o cidadão a fazer determinadas coisas. Funciona? Não sei. Para testar, né? Não é porque a informação é positiva, não faça isso. Você vai realmente induzir a pessoa a não fazer. Eventualmente pode dar o tiro pela culatra e o comportamento ser contrário. Né? E, professor, em ciclos anteriores, nós tivemos um convidado aqui, um João Cotrim, um doutor em economia compartilhada. E ele trouxe um conceito para a gente de desenvolvimento socioemocional das pessoas. Né? Será que, se nós tivéssemos um pouco mais de consciência das nossas próprias vontades até, será que nós estaríamos menos sujeitos a essas manipulações? Então, até que ponto, né, esse desenvolvimento das nossas próprias percepções faria com que nós tivéssemos mais controle das nossas próprias decisões, já que pelo que está comprovado aqui, a gente não tem, né? Então, é interessante isso. Eu coordeno um curso de pós-graduação Lato Sensu na FIA, né, na Fundação Instituto de Administração, pós-graduação em Economia Comportamental. E já está na 6ª turma, a gente então tem observado as turmas, como elas vêm evoluindo, e é bem interessante isso, que a gente fala que o curso ele serve tanto para atuação na organização, como do ponto de vista pessoal. E a gente percebe uma mudança das pessoas a partir do momento que elas vão evoluindo no curso e vão aprendendo mais, né, sobre o tema, né? Vão aprendendo, vão experimentando, vão tomando consciência, né? Porque a primeira coisa é essa, eu tomo consciência de que não estou no controle das decisões, né? E grande parte das minhas decisões são tomadas pelo sistema 1, pelo automático, né? Eu não percebo, né? Não, e começar a tomar consciência disso é o primeiro passo, né? Entender os vieses, né, que influenciam a minha tomada de decisão, né? A tendência ao excesso de otimismo é um outro viés, né? Muitas vezes a gente é excessivamente otimista, principalmente quando a gente teve um caso anterior de sucesso, a gente quer reproduzir o sucesso passado. Então a gente acha porque deu certo lá, vai dar certo aqui também, né? Isso é comum em termos de investimento, né? Os investidores pouco avisados tendem a achar que investir em ativos que tiveram rentabilidade no passado vão ter rentabilidade no futuro. Então, quem que rendeu mais? Foi esse aqui, então vou investir nesse. Não garante isso, né? Mas é um viés, né, de otimizar. Isso deu certo, vou tentar também, né? E a gente tem uma série de limitações que, se a gente vai aprendendo a lidar,
E é impressionante, cada vez que você enfrenta um problema decisório, quanto mais importante for, você para pensar, né? Mas será que eu não estou, né, distorcendo, ou estou caindo num viés cognitivo, nesse viés cognitivo, né? Aversão à perda, por exemplo, que é um viés bem significativo, né, que eu já falei, né? Eu, na verdade, a teoria clássica fala que a gente é avesso a risco, né? Que as pessoas são avessas a riscos. Alguns, as instituições financeiras, inclusive, classificam você, quando você vai fazer investimento, qual é o seu nível de aversão a risco. De apetite ao risco. Qual é o seu? Não, eu sou moderado, eu sou conservador, então eu estou valendo o risco. Mas o Kahneman, lá na teoria da perspectiva, justamente mostrou que eu sou avesso à perda. O que quer dizer isso? Que quando eu tenho uma perda certa à minha frente, eu busco o risco. Eu não quero perder. Antes de saber se eu vou arriscar mais ou vou arriscar menos, eu olho se eu estou perdendo. Se eu estou perdendo, eu não quero continuar perdendo, eu vou arriscar. Né? Então, é por isso que, muitas vezes, em investimentos, o fulano vai perdendo dinheiro com as ações que vão caindo, e ele fala, bom, se eu sair, eu vou assumir que eu perdi, então eu não saio, eu vou arriscando. Né? Então, entender esses mecanismos e como trabalhar com esses mecanismos começa a ser muito importante, acaba sendo muito útil. Então, mas quais seriam assim, os passos, né, os primeiros passos para esse início de tomada de consciência? O que a gente pode fazer? Quem estiver escutando e fala, não, agora eu quero estar no controle das minhas decisões, né? Não vai fazer uma pós-graduação em economia comportamental, mas quais seriam umas dicas práticas? O que a gente pode fazer? Olha, estudar um pouco sobre o tema. Estudar um pouco sobre o tema, porque eu fico pensando, né? Não sei se foi... na verdade, não era esse o tema, mas é uma coisa que... Acho que falar de economia comportamental talvez fosse um tema que não falar de economia comportamental especificamente, né? Mas um tema, falar de viés, talvez fosse uma coisa que devesse ser falada antes da faculdade até, né? Porque como é que eu tomo decisão, né? Outro dia, quem estava falando isso, eu não lembro, eu estava falando, a gente vai no colégio, não estou querendo reformular necessariamente o currículo educacional do ensino médio, ensino básico, mas a gente fala de mitocôndrias, né? Que eu nem sei mais o que são mitocôndrias, mas não fala de educação financeira, né? Então, talvez devesse falar de viéses cognitivos também no ensino. Olha, você tem viés na sua tomada de decisão. Você vai prestar vestibular, por que você está prestando vestibular para essa faculdade? Ou você entra na faculdade, muitas vezes a pessoa entra na faculdade, fica 5 anos na faculdade, né? Não gostando do curso, mas não abandona ele, né? Conclui o diploma, depois nunca mais trabalha com isso, né? E então essas coisas elas precisam ser discutidas mais cedo e enfim, tem um processo de educação, né? Então, para quem se interessa, tem que ler um pouco, né? Tem autores bastante agradáveis de ler, né? Por exemplo, o Dan Ariely. O Dan Ariely, nessa área de ética e comportamento, tem lá o livro dele, A Honesta Verdade sobre a Desonestidade. É um livro gostoso de ler, ele é um livro agradável de ler. O Daniel Kahneman, por exemplo, não é tão agradável, né? Tão romanceado, mas o Ariely aí você começa a entrar no entendimento dessas coisas, né? Então, é o que dá para começar a fazer, né? Ouvir o canal de vocês, né? Então, e, Fernando, e diretamente no canal, antes de a gente ir para a última pergunta, pensando nas empresas, né, Ana, nas organizações, nos startupeiros, nos gestores e até nos conselheiros, pensando em aplicar ciência comportamental, economia comportamental nas organizações, de forma a torná-las organizações melhores, né? Então, em linha, né, em direção da ética, da sustentabilidade. Que dicas você dá para, então, gestores das organizações para que eles implementem isso e transformem para essa direção?
porque não tem uma área, na verdade, né? Assim, Não. se pensar, não sei, o RH sempre acaba abraçando várias coisas, né? E então, não sei, contratar um profissional, existem empresas especializadas nesse tipo de projeto, por exemplo, também? Existem cada vez mais, tem consultorias especializadas nesse tipo de projeto, né, de aplicação de técnicas de economia comportamental, né? E, na verdade, eu acho que mesmo para começar, aquilo que eu falei, a base é fazer experimentos, né, experimentar, né? Então, você pode ter, as empresas, muitas médias ou grandes, têm estatísticos, né? Então, acho que estatística entra nesse caminho, né? Então, vou tentar estimular o comportamento usando essa alternativa, aquela alternativa, falando de ética, né? Mas eu preciso testar. Então, eu posso buscar, eventualmente, gente da área estatística ou pessoas de dentro da casa para tentar fazer experimentos, né? Então, se eu ainda não quero contratar alguém, eu quero tentar usar essas técnicas. Bom, será que funciona fazer tal coisa? Será que... Mas eu tenho que poder observar. Aí que entra o estatístico. Não é simplesmente põe o cartaz lá ou faço determinada ação e meço o quanto variou. Muitas vezes pode ser não tão evidente tirar conclusões a respeito dos experimentos. Mas eu acho que o primeiro caminho é, eventualmente, tentar experimentar. Mas se não tem tantos economistas comportamentais, tem mais analistas de dados estatísticos, né, que eventualmente podem contribuir. Mas que, por outro lado, é uma área que eu tenho visto crescer muito, né? Eu fiquei muito impressionado. Eu já há 10 anos eu dou esse tema de economia comportamental na graduação, né? E é uma exceção, inclusive, né? Na graduação lá na FEA, mas nesse primeiro semestre, eu ofereci para pós-graduação um curso, uma disciplina específica de economia comportamental, de ciências comportamentais. Na graduação, fazia parte do currículo, né? Você não escolhia fazer. Mas, na pós-graduação, foi uma disciplina específica sobre ciências comportamentais. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que se inscreveu, que se interessou. Em média, os cursos têm, na pior das hipóteses, tem 10 alunos, na melhor das hipóteses, tem 25 alunos. Eu tive mais de 40 inscritos. Eu precisei criar um processo de seleção para não ter aluno demais, né? Então, é uma área que está muito... as pessoas estão muito atentas e muito interessadas, né? Então, eu acho que tem uma tendência... da necessidade de aprofundar os conhecimentos para não serem manipulados. Pois é. Fernando, e para concluir, então, né, nessa visão agora já da relação da empresa, né, no mundo corporativo, a relação empresa e consumidor e o seu cliente, né? As empresas que se comportam de forma responsável e consciente, mesmo sabendo que nem sempre o hábito do consumo, né, os hábitos de consumo são racionais e condizem com essas necessidades. Em outras palavras, como as empresas, sabendo do impacto dos seus produtos e campanhas, podem pautar modelos mais conscientes ao invés de só direcionar para um resultado financeiro e lucro que aquele produto trará, né? Juntando que ela vai olhar e vai acabar tendo o efeito também da tomada de decisão do consumidor e do seu cliente. Como equilibrar todo esse jogo para que a empresa seja consciente e tenha resultado sustentável, e não só pelo resultado? Pergunta difícil para terminar. Não, então, mas é que a resposta também não é fácil, na verdade, não a resposta, mas a solução não é fácil. Eu acho que faz parte de um processo de evolução da sociedade, né? A gente vem evoluindo, e estamos num processo de evolução da sociedade, né? Todas essas questões aí de ética, de ESG, de sustentabilidade,
são preocupações que vão evoluindo, mas que podem ir levando gerações, né? E, bom, quando se fala de comportamento ético, né, eu lembro, eu tenho um outro curso lá na FIA, não é propaganda, mas é fato, quer dizer, há mais de 10 anos atrás, eu comecei um curso de gestão de risco de fraudes, né? E não tinha demanda no mercado, ninguém queria saber, né? Então, tive uma empresa que resolveu se interessar, né? Eu criei o curso, falei, bom, depois, será que tem mais gente que se interessa? Não tinha interessados. E, de repente, essas coisas começaram a ficar presentes. Aí veio o termo compliance, que antes não se falava de compliance, e a gente vê essas transformações, né? Então, de 10, 15 anos para cá, as coisas estão mudando muito. Mas se você olhar em termos mais longos, né, no passado, você vê que a gente vinha numa sociedade onde eu sempre procurei, a gente ainda está nisso, né, mas onde eu procurava buscar resultado, aumentar a produtividade, crescer, desenvolver, né? Durante os últimos séculos, talvez, a gente tenha trabalhado, evoluído nessa linha, né, de pensamento, né, do desenvolvimentista, do desenvolvimento. E, aos poucos, a gente está mudando, está começando a pensar no futuro, né, no que a gente está criando e que vai gerar impacto para quem vem depois, né? Isso não era uma preocupação antes, né? Interessante, inclusive, a gente vê que você fez uma pergunta difícil, eu estou elaborando uma resposta difícil, mas, enfim, é interessante a gente ver que há 200 anos atrás não existia uma preocupação com as gerações futuras, não tinha uma preocupação nem com os filhos, né? Hoje, filho para a gente é uma coisa fundamental. Eu tenho filho, né? Eu faço tudo pelos filhos, eu estou preocupado com o futuro deles, né? E crio as melhores condições possíveis, ou pelo menos tento, né? Posso estar errando, mas eu tenho uma preocupação com os filhos e com o futuro. Há 200 anos atrás, filho, sei lá, nasce, morre, tanto faz, né? É incrível pensar nisso, mas uma criança, o nível de mortalidade das crianças há 200 anos atrás era enorme, também porque não se tinha preocupação. Nasceu, morreu, e é assim que é a vida, né? O filho, né, acho que nem tão longe, né? Quando olhava para trás, olhar os meus bisavós, aliás, a foto daquele ali é um bisavô meu. Naquele tempo, os pais nem se preocupavam muito com os filhos, né? As mulheres cuidam dos filhos, eu nem sei o que acontece, e tenho filhos e não estou preocupando com o futuro. Não, começo a ocupar com o futuro, mas é um processo da sociedade, né, de valores, de sustentabilidade, né? Eu fiquei muito impressionado, por exemplo, eu gosto de mergulhar, né? Comecei a fazer mergulho faz pouco tempo, inclusive. Aí fui lá para a Ilha Bela, e aí fui lá com o pessoal de mergulho. É impressionante o nível de consciência e de preocupação que eles têm com o ambiente, né? Eles ficam revoltados com a pesca, e aí estavam lá, vimos uma baleia lá, e fui preocupado, não, que a baleia está caminhando para uma rede, ela vai se enroscar naquela rede. Aí eu falei, puxa, as pessoas podiam, nessa época de baleias, não colocar redes. Não devia colocar rede nunca, porque estão acabando com os peixes, não sei o quê. Então, o nível de consciência e de preocupação com o futuro é muito maior hoje do que há 10, a 50, a 100, 200 anos atrás. Mas é um processo lento que vai evoluindo, né? Né, a nossa vida, né, minha, de vocês, dura muito pouco para ver de maneira significativa essas transformações, mas elas vão acontecendo, né? Mas a gente está trabalhando para isso, né? Tem que plantar, né? Tem que plantar. Não necessariamente a gente que colhe, né, mas a gente começa a dar valor para que outros na nossa frente colheitem muitos frutos. Mas tem que pensar no futuro melhor mesmo. Mas bem observado, eu acho que é isso, resumindo o que o Fernando falou, é caminhar em conjunto, né? Sociedade e organizações caminhando e evoluindo junto, progressivamente, lentamente, mas assim, progressivamente. Perfeito, muito bom. Conscientização, né? É difícil mudar comportamentos para melhor, né? Então a gente, pelo menos comportamental, tem um pouco dessa missão. Fernando, você falou,
comportamento é algo que vem de milhares de anos de evolução, né? E não é repentinamente em 40 anos 40, 50 anos que se conhece a visão, né, de economia comportamental que vai transformar todos esses vieses aí, não é mesmo? Então, é um processo lento, né, de interação, de conscientização, de germinação, né, de geração para geração, né, porque a gente também cria os nossos processos inconscientes que ficam enraigados, a gente tem dificuldade de mudar numa geração, né, os filhos já pensam de maneira muito diferente, né, muito mais conscientes, isso é um ótimo sinal, né, quando você conversa com os filhos, você descobre, puxa, como eu estou atrasado, né, muitas vezes eles já estão vendo muito mais na frente, e eventualmente eu não consigo chegar onde eles estão, né. Perfeito, muito bom. Fernando, olha, muitíssimo... do nosso programa. Oi? Chegamos ao final do nosso bate-papo. Pois é, esse foi um prazer, foi muito gostoso. Foi um prazer, muito obrigado, agradecer a sua disponibilidade em falar aqui para o canal, e foi uma conversa muito boa, porque conectou com todas as outras, né, Ana, de economia comportamental. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, Fernando. Eu que agradeço o convite, é um prazer, estou sempre à disposição. Professor, foi um prazer. Eu já estou inclinada, acho que eu vou me inscrever no seu curso, hein? Tá bom. Muito bom. Eu fiz já. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.